Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, esse é o canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero mandar um forte abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e aos inscritos do canal que acompanham a este trabalho de ajuda aos religiosos. Falo sempre que é um canal 100% ateísta, muito embora o religioso adentre o canal, assiste o vídeo até o final, não aceita, e aí entra com suas ameaças, xingamentos, porque não tem sequer um pingo de argumento. Não sabe ele que estamos aqui para ajudá-lo. Ele acha que a verdade é o tal do Jesus Cristo, quando na realidade é a grande mentira, a grande farsa é o sistema religioso. Engloba-se todas as milhares de religiões, milhares de livros sagrados e milhões de deuses ao redor da terra, se não bilhões de deuses não revelados. Tá? Então, crente, aqui você tem um livre-arbítrio de escolher a verdadeira verdade, que é desmascarar realmente a farsa, a mentira que você acredita piamente ser verdade, porque foi mergulhado em uma banheira quando criança, condenado a ser cristão, naquela água fria de templo e igreja, deu um choque térmico em tua mente, e aquilo foi pregado ali desde criancinha, que eu particularmente, eu considero uma grande perversidade das religiões, é justamente impor a fantasia, o medo na criança, desde pequena, ia passar uma vida inteira com medo desse ser imaginário, achando que ele é bom. Quando eu vou mostrar aqui diversos textos, a própria Bíblia desmascara a própria Bíblia, porque toda farsa, por si só se destrói, o mal por si só se destrói, e o mal são as religiões, que têm causado dissensão, divisão em toda a humanidade. São milhares de religiões, porém a mais perversa, a que deu origem às 3 mais perversas religiões, é justamente o Deus dos hebreus, aquele povo do deserto que parava de tenda em tenda, como nômades, sem terras, nas montanhas do deserto. Tinham uma tremenda inveja das outras civilizações. Medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios tinham suas próprias divindades politeístas, e o povo hebreu criou a divindade deles também politeísta, apenas para ter uma justificativa para invadir outras terras, para matar, roubar, pilhar, destruir. E aí o crente vem e diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. A figura do diabo nem existe para o povo hebreu, tampouco para o povo judeu. O que existe é outra figura que está mais para o espiritismo. E se existisse esse tal do diabo, que não existe, é apenas uma palavra, mas se existisse, seria a própria figura do povo que criou este Deus, porque criou imagem e semelhança deles próprios, um povo perverso, que denominou esse Deus, a imagem e semelhança deles, como Senhor dos Exércitos. Logo, uma conotação de guerra, de invasão, de morte, de muito sangue espalhado. Então, crente, aqui nós entramos dentro da Bíblia, abrimos ela e mostramos como ela é. Vamos na história e mostramos como tudo foi forjado. Falo mais do livro Bíblia por viver em um país, infelizmente, de grande maioria cristã, alienados, que pregam essa farsa, essa mentira na cabeça das crianças. E isso é passado de geração em geração, essa mentira, prometendo um tal de um paraíso que jamais acontecerá, sabe? Até porque o próprio Jesus Cristo, que foi criado pelos romanos para conter a guerra judaica, ele teria dito que nunca existiu, entrando aqui dentro do hospício para falar com o louco, Aqui entramos lá dentro, da loucura de toda essa farsa, para explicar para você que você está mergulhado em uma grande farsa, uma grande mentira. Não existe paraíso, não existe inferno, não existe tal de juízo final, até porque o juízo final foi quando colocaram a religião na cabeça das pessoas, acabou o juízo das pessoas, ali cessou, acabou, disseminou todas as células, neurônios que o crente tinha para pensar. Agora ele, crente, acabou com todo o seu senso de raciocínio, de pensar e se libertar. E é para isso que estamos aqui. Somos ameaçados, somos perseguidos, somos abandonados por família, irmão, mãe, pai, primos, tias, amigos de infância, te abandonam porque são adoradores do zumbi, o tal do Jesus Cristo, que jamais existiu. Repito, é uma criação dos romanos. Para conter a guerra judaica, criaram a divindade monoteísta para eles. Assim como o povo judeu havia criado o monoteísmo, porque no primeiro capítulo da Gênesis é politeísta. Quando Abraão cria, que nunca existiu Abraão, mas na fantasia, como repito, o Abraão cria lá o seu Deus, ele é o Deus El, e acompanhado de vários outros deuses, ele é o Deus do panteão dos hebreus. E ele cria sua própria esposa, Será, e o filho deles é o Baal, que é o Senhor dentro da Bíblia. E havia muitos outros deuses além dele. Mas quando chega no Templo de Jerusalém, com Moisés, que nunca existiu, mas o rei Josias, ali eles forjam o Deuteronômio e ali criam a divindade Yahvé,
monoteísta. Um Deus apenas, porque é muito mais fácil comandar uma sociedade com uma divindade e um sacerdote ao lado do imperador ou do faraó, ou seja lá qual for o presidente dentinho, não é? Uma divindade é muito mais fácil, e assim é forjado, né, também o cristianismo, para que os judeus seguissem, é tanto que criam a trindade muito mais antiga, né? A trindade é referências solares lá, dos deuses solares, Horus, Mitra, Dionísio, tal qual o Jesus Cristo também foi criado como Sol. O Sol, é tanto que ele é comparado com a luz do mundo, o que traz a luz, porque sempre foi uma questão astrológica. Muito embora você não queira estudar para descobrir tudo isso, porque você vive enfiado nessa mentira e acredita que esse ser existe quando jamais existiu. Ele foi forjado a partir do imperador Vespasiano para que os judeus o seguissem a divindade dos romanos. E aí criam o tal da Trindade para dizer que o Deus do Antigo Testamento dos judeus seria o mesmo Deus, o Jesus Cristo, para que os judeus o seguissem. E a partir de então, lá nos concílios, principalmente o de Nicéia, cria-se o livro Bíblia Nova Aliança, Novo Testamento, escolhe-se os livros, outros são jogados fora, porque a divindade de Jesus Cristo teria sido criada para ser um semideus. Até tem dentro do próprio concílio a corrente do bispo Ário, que o considerava não o próprio Deus, mas o semideus. Mas como o crente bate no peito e diz que Jesus é Deus, né? E Deus é Jesus, a trindade que é os três em uma só, nessa fantasia mentirosa, né? Então ali havia já a contestação. Então Jesus foi eleito, né, por maioria de votos, a própria divindade. Então tiram-se os livros que mostram a infância dele, é tanto que Jesus desaparece ali, né, durante um período muito grande ali, ele aparece apenas com 12 anos, né, no templo lá pregando, e depois só vem aparecer aos 30 anos para ser batizado, né, na fantasia toda que é. Mas aquela história ali são histórias, né, místicas, tenebrosas, né, desse, né, assassino Jesus Cristo, né, que matou 2 crianças quando criança, incendiário, né, se masturbava e por aí vai. A história da infância dele que tem ainda em alguns apócrifos, tá? Mas você não quer saber, né? Você prefere acreditar nessa face. Então te dou aqui o livre-arbítrio, crente, de você ficar no canal e descobrir, ou tem aí, né, centenas de escolhas, se não milhares de escolhas de canais religiosos onde vai te manter preso, atrelado, sentado num banco frio de templo ou igreja, ouvindo o que o prestidigitador dita lá do texto, né? O texto do crente, ele é resumido, né, aos textos escolhidos pelo líder religioso, né? Que ele mastiga ali os textos e te dá para você aprender somente aquilo, porque é somente aquilo que, né, dentro do curral você deve seguir. Caso uma ovelha pule, é a ovelha negra, e esse é o medo dos líderes religiosos, porque se uma ovelha pula, todas as outras vão atrás, né? Então são consideradas ovelhas negras, e aí eles perseguem e matavam mesmo ao fio da espada nas inquisições, nas cruzadas e por aí vai. E tem sido assim desde que toda essa religião, né, foi criada. Quando criam esse Deus lá no Antigo Testamento, é para invadir as terras, matar, roubar, pilhar, estuprar, levar as criancinhas para serem escravas sexuais. Depois, quando abusavam, os soldados soltavam, né? Tá lá o Deuteronômio, né? Tá lá o Números, né? Números 31. Você vê toda a atrocidade que acontece, né, desse povo aí escolhido. Um Deus que teria criado tudo, todos, agora faz uma acepção de pessoas e escolhe um povo para matar outros seres humanos que teria sido criado por esse mesmo Deus. E você ainda bate no peito e diz que é, né, do Deus de Israel, um Deus que não lhe pertence. Primeiro que o povo judeu, a origem, né, genética do povo judeu nem existe mais, sabe? São esses que se dizem judeu hoje, são apenas que aderiram ao judaísmo, né? Não são judeus de origem, daquele povo, né, que tinha no máximo 1,60 m de altura e era de pele escura, né? Por isso Jesus Cristo jamais poderia ser caucasiano, loiro dos olhos azuis. Essa é a grande verdade que não te falam, porque o Jesus Cristo também é uma grande farsa, uma grande mentira, e foi pintado à imagem do povo europeu, um judeu, né, caucasiano, que jamais existiu, né? Então, pessoal, hoje eu vou fazer a continuação do vídeo sobre crentinos comentam, né? Essa vai ser a parte 6, porque para quem assistiu o meu vídeo antes desse, né, houve um corte, porque o tempo aqui no meu celular acabou o tempo, o espaço, né? E aí ficou pela metade, faltou responder aqui a um crentino aqui, e é isso que eu vou continuar agora neste vídeo aqui. Antes quero dizer, crente, que você que diz que o seu Deus, né, é único e verdadeiro, você desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e milhões de deuses ao redor da terra, porque homens criam deuses e não deuses criam homens. Sociedades antigas davam origem a seus próprios deuses, e sociedades pacíficas davam origem a deuses pacíficos, o que não é o caso, não foi
e jamais será o caso da tua religião que tu segue, porque o povo que criou essa religião era um povo completamente perverso e deu origem às 3 religiões mais perversas da face da terra, que só escorre sangue das mãos deles: judaísmo, cristianismo e islã, descendentes do mesmo Deus criado por aquele povo bárbaro do deserto, né? O crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus quando é repleta de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições de um Deus que não deveria ter uma vírgula sequer que contrariasse, né? Que não houvesse contradição, né? Mas o Deus se contraria porque ele fica mandando pau mandado um aqui, outro ali, para trazer o recadinho dele, né? Que a gente sabe que na realidade são homens, né, que entram em contradição justamente porque não é divindade alguma, né? Porque divindade alguma jamais se apresentou para toda a humanidade, e aí cada um que cria a sua, né? Então, pessoal, a Bíblia é um livro completamente instigador de perversidade, jamais deveria estar nas mãos de uma sociedade que quer evoluir. A Bíblia é repleta de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e também tem muita barbaridade. O gibi para a criança crescida contém, por exemplo, o crente tem que acreditar em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre águas, estátua de sal, né, carruagem de fogo, cavalo que voa e por aí vai, né? Além do que tem a Virgem Maria, né, que filha, ela deu à luz ao seu próprio pai, que é filho dele próprio e filho de sua própria filha, né? Na loucura que é o cristianismo e desse zumbi, né, que os crentes seguem, né? Eu acho que é por isso que o crente, né, tem a cabeça meio, né, ali meio, eles seguem zumbis, né? São meio zumbificados os crentes, né? Não conseguem observar, enxergar dentro da própria Bíblia toda farsa, toda mentira que é, né, pregada pelo cristianismo, né? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui responder aos comentários aqui de crentinos para seguir o vídeo anterior, tá? Então, ao Pedro, né, que eu comecei, né, respondendo a ele, mas não pude terminar porque o vídeo encerrou-se. Então, ao Pedro escreveu o seguinte, né, para mim: caro ateísta, você já ouviu falar sobre as 5 vias da existência de Deus segundo São Tomás de Aquino? Se não, recomendo uma aula do professor Carlos Nogueira, né? Então, vou te mostrar... Bom, então ele recomenda uma aula aqui, as 5 vias aqui do segundo Tomás de Aquino. Para você que não sabe, Tomás de Aquino era um grande filho de uma puta. Eu vou mostrar aqui o que esse santo da Igreja Católica, como é que o cara escuta, como é que o cara quer se libertar escutando gente de dentro da própria igreja, né? O crente é muito interessante, o crente quer justificar a Bíblia, né, mostrando a Bíblia. É muito fácil. Se eu quiser provar que Harry Potter existe, que vassoura voa, eu pego o livro de Harry Potter e eu te mostro que existe magia, vassoura voando, né? Tudo dentro do livro. Mas, na realidade, na visão fora do sistema religioso, nada disso é real. É tudo fantasia, tudo mentira, tudo criações de homens, sabe? Então, vou te mostrar o pensamento dos religiosos e depois o pensamento de Tomás de Aquino. Em 1215, o Papa Inocêncio III, procurando combater práticas consideradas hereges, ordenou que os membros da igreja não fizessem mais trabalhos de cirurgias, né? Isso eu coloquei no vídeo anterior. Não se preocupe porque eu estou terminando o comentário, tá, pessoal? Né? Então aqui vamos lá. Então a tarefa então acabou sobrando para os fazendeiros que só tinham experiência em tratamento de animais, né? As parteiras, então veja só, a igreja proibia, assim como ela condena tudo, né? Até quem era canhoto era condenado, era bruxaria e tal, toda essa fantasia. Então aqui a igreja, né, tirou aqui a responsabilidade aqui dela de fazer cirurgia, né? E aí você que rezasse para Deus te curar, né? Que jamais curou ninguém, jamais deu um comprimido de cibalena para aquele povo do deserto, né? E aí o crente é tão hipócrita que quando agora, né, vai para a igreja, aí passa lá por vários tratamentos primeiro no hospital, né? Vai para a igreja para dar o testemunho que foi curado. Aí passa por vários tratamentos, né? Quimioterapia, radioterapia, né? E aí, quando a pessoa é curada, ele diz que foi pela oração deles lá na igreja e não foi pela medicina, né? Não foi o isótopo, né, ali que combateu, que matou as células cancerígenas, né? Mas foi a oração deles, né? Não foi o isótopo radioativo. Então vamos lá. A tarefa então acabou sobrepondo para os fazendeiros que só tinham experiência com animais. Então imagine quantas pessoas morreram nas mãos dessas pessoas que mal sabiam tratar animais, né? E ali com tratamentos rúdicos, né? Rudimentar, porque a igreja sempre foi um atraso para a ciência. As parteiras que tentam, de algum jeito, para diminuir o sofrimento das dores do parto, eram consideradas bruxas, né? E aí
mortas na fogueira das Inquisições. Isso também acontecia com as pessoas que tentavam desenvolver remédios para curar doenças, pois a igreja considerava a manipulação de substâncias uma feitiçaria, sendo que a própria igreja sempre usou rituais. O próprio povo sempre usou rituais, o povo hebreu, o povo judeu, o povo cristão, o povo muçulmano. Eles usavam um óleo misturado com a planta, né, aromática cálamo, que contém, né, a substância cânhamo da maconha, né? E eles usavam aquele óleo queimado junto com maconha. E quando a fumaça subia, é quando eles viam essa tal dessa divindade. Divindade essa que nunca deu nenhum tipo de tecnologia para aquele povo que vivia no deserto e cortava o prepúcio, né, a fimose das crianças com uma pedra afiada no meio do deserto, né? Então, veja só aqui o que diz Papa Leão XII. Diz: qualquer um que recorrer à vacina deixa de ser um filho de Deus. Não se pode modificar o equilíbrio do corpo humano. A varíola é um julgamento de Deus. Veja o que a igreja fazia com as pessoas, né? Primeiro aqui ela disse que o Papa Leão XII disse que a vacina, né? Qualquer um que recorre à vacina deixa de ser um filho de Deus. Então você imagine nos dias de hoje quanto as vacinas têm salvado pessoas, mas a igreja deixou morrer milhares de pessoas. Isso sem contar as inquisições, as guerras entre as religiões, as guerras entre o próprio cristianismo, que matavam os próprios cristãos, as guerras entre o protestante e o cristão, né? As cruzadas, a Inquisição, e fora isso, né, o atraso na ciência que levava à morte de milhares de pessoas, né? Até se uma pessoa que criasse um gato preto era considerada, né, bruxo ou bruxa, e aí teria que ser morta, né? E aqui ele dizendo que a varíola que matou milhares de pessoas era um julgamento de Deus. Era assim que a igreja, né, atribuía, né, deixava o povo morrer à míngua para ter elas sempre ajoelhadas perante, né, o Deus que eles criaram. E eles sabendo, essa quadrilha religiosa, essa cambada, sabendo que não fala com Deus algum, que não existe porcaria de Deus algum, sabe? Eles sabem disso, eles sabendo disso, mas deixavam o povo morrer para vê-los ajoelhados aos pés dele. É assim que essa quadrilha faz, né? Tira teu emprego, tira tua família, tira tudo de você para ver você ajoelhado, né? Tira teus amigos, te viram as costas, sabe? Né? Te sacaneiam onde quer que você vá, que é para mostrar que o Deus deles existe, quando na realidade é a própria maldade deles, né? Caramba! Papa Francisco Fresquito disse: é melhor ser ateu do que um cristão hipócrita. Papa Alexandre VI disse o seguinte: membro da família Borgia comprou, olha só, o papado como era, né, divino, né? Primeiro que eles casavam, né? Depois a igreja instaurou o celibato, porque quando o Papa morria tinha que deixar herança para os filhos, a igreja não queria dividir o dinheiro, né, que roubou muito nas suas cruzadas, né? Então o Papa Alexandre VI era membro da família Borgia, que comprou o título de papado, né, subordinando cardeais, desviou dinheiro do Vaticano, vendeu posições eclesiásticas, mandou matar hereges para confiscar seus bens, para tomar suas propriedades. A igreja invadia e matava as pessoas. Não acredita no meu Deus, não? Então vou matar você, tomar suas terras, tomar todos os seus bens, né? Gerou 7 filhos, e ele gerou sete filhos bastardos dentro do Vaticano, e cometeu incesto com a sua própria filha. Esse é o povo maravilhoso de Deus, né? E o teu Deus onisciente, onipotente, onipresente estava vendo tudo isso e nada fez, nada faz, porque é um inerte que não serve para bosta nenhuma, só serve para pôr em dissensão os seres humanos, né? Veja o que diz, isso aqui tudo para mostrar aqui, ô seu Pedro, que aqui o tal do São Tomás de Aquino, esse bosta desse santo de merda, né, que os santos das igrejas eram sempre uns que estavam envolvidos com tudo quanto é atrocidades, diga-se lá, a mãe do Constantino que criou o tal de Jesus Cristo, né, a tal da Santa Helena, que matou sua própria nora, né, mas vira santo, todos eles viram santo, né. Vamos lá, Papa Português, João 21, decretou que as leis da física eram heresias, porém ele morreu soterrado, né, pelo teto do próprio castelo, né, lei, né, exatamente da gravidade, o teto caiu sobre a cabeça dele, mas ele dizia que as leis da física não existiam, mas o Deus dele não segurou o teto, né. Pastor Marco Fresquiano, ou Feliciano, disse o seguinte: demônios
amam água, por isso, demônios amam possuir os seres humanos, pois o nosso corpo, dos seres humanos, é 70% água. Veja só que caba imbecil, né? Um imbecil desse aqui é deputado, né, e tudo mais, né? Pastor, né? Repleto de polêmica aí, né? Contra os negros e tudo mais aí e tal. Esta tese a tese da reencarnação foi aceita pela Igreja Católica até 553, para quem não sabe, né? Então, a dona Ellen G. White, espírita, né? Uma das adoradas do espiritismo, ela disse o seguinte: quem comer 2 ou 3 pedaços de torta, né, desqualifica-se para o serviço de Deus, né? Veja o que diz também a Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá: a AIDS é um justo castigo. A AIDS é um justo castigo, né, para o comportamento sexual inadequado. Então é justificando, né, a morte de tantas pessoas, né, por conta de dizer aqui que é justo, né? Isso é o Deus justo. Esse aqui é o Deus justo, né? Que eu vou mostrar aqui vários textos aqui no final do vídeo. Eu vou mostrar como esse Deus aqui é maravilhoso, que o crente bate no peito e diz: oh, Deus é amor, né? Eu vou mostrar. A Santa Catarina disse o seguinte: segundo relatos, ela foi uma santa que afirmava ter recebido em sonho um anel feito com o prepúcio do Bilal de Jesus, né? Os judeus não cortavam o prepúcio. Como é que ela tinha um anel do Bilal de Jesus se o próprio Jesus nunca existiu, né? De que seria esse Bilal, hein? De alguém de dentro da igreja? Mas foi em sonho, né, que ela recebeu. Sempre esse pessoal tem as visões em sonho, né? Imagina se todo sonho que a gente tivesse, a gente atribuísse a uma divindade, hein? Pois é. Santo Agostinho: é impossível que haja habitantes do outro lado da terra, já que nada disso é dito a respeito nas escrituras sobre descendentes de Adão. Então aqui eles imaginavam que a terra era plana, né, com uma redoma de gelo, uma cúpula como uma tampa de bolo, e ali em cima onde tem o trono cagão do Espírito Ponto, que enche a boca do crente de merda que sai de dentro do livro Bíblia. Então ele acreditava que do outro lado da terra não poderia existir seres humanos. Por quê? Porque o Deus bíblico imaginário deles, né, que a Bíblia diz que a terra só tem de 5 a 6 milhões de anos, né, quando na realidade a terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Todo esse tempo levou para dar um cérebro ao crente, cérebro esse que ele não usa até hoje. Martinho Lutero, um dos filhos da puta da igreja, né? Então, os loucos, aleijados, cegos e mudos são homens em que os demônios fizeram sua morada. Aí diz o Martinho Lutero, né, adorado aí, né? O Lutero, o Zwinglio, né? O Calvino, os grandes filhos da P, né, dessa igreja protestante, né, que é fundamentalista, né? Querem seguir a Bíblia ao risco, ao pé da risca, né? Os médicos que curam estas enfermidades como se tivessem causas naturais são idiotas e ignorantes. Um idiota ignorante dizendo que os médicos que estudaram para salvar as pessoas, milhões de vidas, é que são ignorantes, né? Aí o cara vai acreditar nos bosta desse aqui. São Agostinho: mulheres não deveriam ser educadas ou ensinadas de nenhum modo. Deveriam, na verdade, serem segregadas, já que são causas de hemorragias, de horrendas e involuntárias ereções em santos homens. Veja só, né? Aqui ele segregando as mulheres, dizendo claramente porque a Bíblia diz isso realmente. E eu não sei porque as mulheres adoram a Bíblia. Eu vou mostrar um comentário aqui no final aqui, para vocês, né? São Tomás de Aquino, né? Então, o Tomás de Aquino, que o rapaz lá citou para eu ler, né? As cinco leis lá do São Tomás de Aquino lá, né? Vamos ver, né? São Tomás de Aquino diz o seguinte: a mulher é um defeito da natureza. Olha o que disse aí, ô Pedro, a bosta do teu São Tomás de Aquino. E tu vai acreditar num bosta desse aqui? Disse o seguinte, ó: a mulher é um defeito da natureza, uma espécie de homenzinho defeituoso e mutilado. Se nasceu mulher, deve-se a um defeito do esperma ou a ventos úmidos. Veja só, defeito do esperma ou ventos úmidos. Esse cara é tão burro e tu vai acreditar num cara desse. Se mulher é um defeito da natureza, como é que nós humanos iríamos crescer e multiplicar? Sendo que o próprio Deus bíblico conhece a pessoa dentro do ventre segundo a Bíblia. Assim que formei, quando nasce com defeito, ele próprio rejeita, né? E diz aqui ele que é um defeito, nasceu mutilado. Sendo que foi o próprio Deus que criou no ventre. E outra, como que nós, seres humanos, iríamos crescer e multiplicar se a mulher é um defeito da natureza?
Foda, meu. Esse tal de Marcos agora diz o seguinte: quando não sabe nada, é melhor calar a boca. É verdade, Marcos. É melhor você se calar, né? E escutar mais. Gonzaga, naquele dia baterão no peito e lamentarão com lamento profundo, com lamento de quem perde um filho único, né? Essa ameaça aqui, né? São as ameaças que tem dentro da Bíblia e esse povo leva essa porcaria, né, como se fosse real, não sabia que isso aqui é tudo armadilha. Já no começo, quando tudo isso foi criado, eles já haviam pessoas que contestavam. É tanto que o próprio Jesus, né, lá teria que voltar naquela época. Aqueles que aqui estão verão o Filho do Homem vir, né, com grande glória, né, e por aí vai. Já era pregado naquela época a volta desse Jesus Cristo aqui, e havia pessoas que já contestavam, já eram chamados anticristos, né? E é por isso que eles vão moldando a Bíblia e colocando textos para te impor o medo. Olha, quando alguém mais na frente, né, indagar o que aquela pessoa lá indagou, né, quando ela duvidar, quando ela contestar o que aquela pessoa contestou, vamos colocar um texto que é para fechar o cerco, né, e deixar a pessoa presa no labirinto sem conseguir sair, né? Adenilson, a vinda do homem, né, está próxima. Se arrependam enquanto é tempo. Então aqui, a vinda do homem está próxima. Isso era pregado lá, quando foi criado. Há 2000 anos atrás, quando os romanos criaram essa personalidade. Faz 2000 anos que essa bosta é criada, é repetida. E cadê a bosta do teu Jesus voltar? Se nós deixarmos, vai passar mais 2000 anos essa farsa sendo pregada, essa mentira e você escravizado. Agora a tal da Judite. Qual o interesse em dizer que não tem Deus? Em saber que tudo termina com a morte. É muito sinistro. Sinistro? Qual o interesse de dizer que não existe essa bosta? Ô Judite, é exatamente para libertar as pessoas dessa escravidão que vocês vivem, né? É exatamente para libertar você desses medos, né, que vocês vivem, né? Empregado por um Deus que vocês julgam ser bom. Mas eu vou mostrar textos aqui. Veja só. Isaías capítulo 14, versículo 21 e 22. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais. E ele diz, né, que os filhos não pagarão pela maldade dos seus pais. Outrora ele diz também o contrário. É aí as contradições da Bíblia, né? Ora ele diz que os filhos pagarão até a terceira e quarta geração. Ora ele diz que os filhos não pagam a iniquidade do pai. Mas aqui ele vem dizendo, ó, Isaías 14, 21 e 22. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais. Um Deus, um pai, que mata uma criança, ele julga até a quarta geração. Antes da criança nascer já está condenada. Que bosta de pai é esse? Que escolhe um filho para matar os outros. Então vamos lá. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham as cidades. Levantai-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, uma conotação de guerra, né? De ser um perverso. Né? Exterminarei a Babilônia e o nome e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor, a bosta do teu Senhor. Em Salmos, isso aqui ele disse em Isaías 14, 21 e 22. Agora já em Salmo 137.9, diz o seguinte: feliz aquele que pegar os seus filhos, né, e despedaçá-los contra as pedras. Esse é o teu Deus maravilhoso, sabe? Lamentações 4, 9 e 10, né? Capítulo 4, versículo 9 e 10. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que morreram de fome, os quais, tendo sido torturados pela fome, definharam pela falta de produção das lavouras. Veja que Deus maravilhoso, né? Jeremias capítulo 16, versículo 4. Morrerão de enfermidades dolorosas e não serão planteados nem sepultados, servirão de esterco sobre a terra, sobre a face da terra. E pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Essa é a bosta do teu Deus, e eu vou mostrar mais textos aqui, ô Judite. Né? Eduardo diz o seguinte: Horus tem a mesma história de Jesus, kkkk, burro, mano. Isso é uma mentira. Primeiro, Horus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Claro. Horus não nasceu no dia 25 de dezembro, seu burro, seu babaca. Burro é você, que não estuda, sabe? Nem tampouco o teu Jesus, porque o teu Jesus sequer existiu, tá? Assim como Horus, Mitra, Dionísio, Tamuz. Agora, quando se transfere da data de lá para a data do calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório, aí sim aplica-se ao dia 25 de dezembro, que era a data de comemoração do nascimento, a festa de Mitra.
Deus persa, assim como Horus, que tem sim a mesma história, né? O Jesus plagiou, né? A história de Mitra, de Horus, Dionísio, né? Claro que modificando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, porque o plágio não pode ser completo, né? Porque aí fica muito óbvio, né? Bicho burro. Hélio, Paulo Coelho, quando alguém está em um sonho profundo, é impossível provar a existência de outra realidade fora daquela. Se você conseguir anular este princípio, eu deixo de acreditar, né, que a realidade que você vive é um sonho profundo. Tá certo. Então vou te provar. Você quer dizer que quando a pessoa está num sono profundo, ele acha que aquela é a realidade. E por isso a vida, nossa vida aqui física, material, é um sonho para você. Você acha isso, né? Então vou te provar. No sonho, quando você morre, num sonho você leva uma facada, leva um tiro, qualquer coisa desse tipo num sonho, mas você acorda, não acorda? E você tá com uma facada, tá com um tiro? Tá? Hein, Hélio? Agora eu faço um desafio a você. Já que você diz que a vida é um sonho, dá uma facada na tua perna, pula num penhasco. Já que a igreja diz que não existe a lei da gravidade, pula de um pé de árvore, pula num prédio. Aí eu quero ver se tu acorda. Ô bicho burro da porra. Tu não diz que a vida é um sonho? Então faz o seguinte, dá um tiro do teu pé. E aí tu acorda do teu sonho e teu pé tá bonzinho. Mas que comparação mais idiota, rapaz. Vamos lá. Maria Siqueira, essa Maria Siqueira gosta de frequentar o canal. Com essas palavras, a mão de Deus vai pesar sobre você. A mão de Deus vai... Isso é as ameaças. Ô Maria, Deus imaginário não bota medo em ateu não, rapaz. Porque a gente sabe que isso tudo é uma mentira, uma grande farsa. Eu tenho mais medo de seres humanos do que dessa bosta desse teu Deus, dessa bosta desse teu diabo, demônio, satanás, escambau. Eu tenho mais medo de seres humanos, sabe? Que sim, esse faz. Esse tem sim a perversidade de fazer. Agora, Deus algum tem... Primeiro que se existisse seria um mais sacana, né? Porque dentro da Bíblia ele matou 2,5 bilhões de pessoas dentro da Bíblia, da fantasia da Bíblia. O diabo matou ninguém. 10 pessoas amando dele próprio com uma aposta que foi com o tal do Jó. Vamos lá. Maria Siqueira de novo. Vocês ateus só vão acreditar em Deus quando receberem algo dele. Né? O crente está sempre esperando algo desse ser imaginário. Né? Vocês são uns ingratos mesmo. Né? Ingrato por quê? Rapaz, se tem alguém que deve alguma coisa, é esse teu Deus, é o ser humano. Né? Pelas desgraças que tem dentro da Bíblia e por não fazer bosta nenhuma, sendo ele onisciente, onipotente, onipresente, ver tudo que está acontecendo, uma criança ser sequestrada, estuprada, esquartejada, tá vendo tudo e não faz merda nenhuma. Cadê o livre-arbítrio da criança, seu babaca? Não esperem acontecer milagres para acreditar, mas acreditem e vão receber milagres. Ó, essa é a promessa que o crente, que o pastor faz na tua cabeça dentro da igreja. Sabe para quê, ô Maria? Para te manter ajoelhado lá e dando do teu suor para eles viverem no luxo. Aí ele bota no carro dele, foi Deus que me deu. Mas foi tu com o teu suor, seu babaca. Sabe? Quando não é o crente vai numa locadora de revenda de carro, compra um carro em 60 prestação, se fode todinho para pagar e diz que foi Deus que deu. Maria Siqueira, agora me fala uma coisa. Se você descobrisse que tem uma doença grave, como câncer, por exemplo, o que você faria? Clamaria por Deus com certeza. A primeira coisa que eu faria, ô Maria, é o que você faz também, agora você é hipócrita. Né? Porque se você descobriu que está com câncer, sabe como que foi que tu descobriu que está com câncer? É óbvio que você foi no hospital. É óbvio que você fez exame. Né? E quem descobriu o câncer foi a medicina. E aí ela vai tentar te curar, sabe? Mas você é tão hipócrita, né? Que você disse que vai clamar por Deus aqui. Se você recorreu à medicina, se você foi ao hospital, foi porque o teu Deus não teve a capacidade de te avisar que tu estava no começo de uma doença que quando tu vai descobrir já está no estágio final. Tu já está no estágio final, não tem mais nem a ciência te salva mais. Quanto mais tua oração. Mas o teu Deus que sabe de tudo, ele viu o câncer dentro de você e não te avisou. Quem te avisou sabe o que foi? Foi um sintoma, uma dor. E aí quando tu correu lá, que tu foi lá para a medicina, aí já não tinha mais jeito, sabe?
Guilherme Moreira, vocês que faltam vergonha na cara de vocês, já chegou ofendendo, né? Falta vergonha na cara de vocês, porque muitas pessoas é curada pelo câncer, pelo livramento de Deus. Acabei de falar. Cara vai no hospital, faz tratamento de quimioterapia, radioterapia, o escambau, o remédio, a porra toda. Aí quando a medicina consegue curar, o filho de uma égua, o filho de uma rapariga vem aqui e vem dizer que foi Deus que deu o livramento. Eu posso com uma porra o cérebro do crente, ele vive dentro de uma bolha, não consegue sair não. Ele não consegue, ele tem que atribuir a divindade dele. Como que o cara vai discutir com um doido desse? Agora ele é hipócrita, né? É sem vergonha, o crente é sem vergonha, né? Ele passa por todo tratamento para depois ir na igreja, para iludir mais pessoas, dizer que foi curado por Deus. Um Deus que quando diz em João capítulo 14, veja o que diz João 14, 12 ao 14. Digo-vos a verdade. Isso Jesus Cristo, o teu Jesus Cristo fajuto, está dizendo, né? Em João capítulo 14. Digo-vos a verdade, ele diz que é verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Quais foram as obras que ele realizou? Ele levantou, né, defunto, ressuscitou defunto, né? Ele cuspiu no chão, fez cego enxergar, né? Ele levantou aleijado, não foi? Segundo a historinha bíblica, mágica da Bíblia. Então ele diz aqui que fará também as obras que ele fez. Ele próprio se ressuscitou, né? Continua dizendo, fará coisas ainda maiores das que eu faço. Olha só que coisa, né? Que cabra mentiroso, sem vergonha esse Jesus, né? Fará coisas ainda maiores das que eu faço, né? É porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Agora eu te desafio, ô pastor, pastorada aí, bando de ladrão, sem vergonha, seus caras de pau, mentiroso. Cumpre o que está aqui em João capítulo 14. Cadê o poder do teu Jesus aqui? Cadê o poder da tua fé? Porque quando tu manda o crente orar e não acontece as coisas, você disse que faltou fé nele. Agora eu desafio a sua fé, pastor. Vá ali no hospital de câncer, tá cheio de gente, de criança morrendo lá. E a medicina que está socorrendo eles. Cumpra o que está em João aqui. Eu quero desafiar a sua fé, seu canalha mentiroso. Vá lá no hospital e cure aquelas pessoas. Porque quem disse foi o teu Jesus. Ou você não tem fé? Continuando. Porque Deus existe e Ele é vivo. Se Deus existe e Ele é vivo, afinal de contas, diz a Bíblia que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, obviamente, deveríamos ser invisíveis, né? Porque esse filho da puta desse Deus nunca aparece. Só vive na imaginação das pessoas. O tal do Jesus nunca volta, né? O cara fica velho, ainda caducando, Jesus está voltando, e o pastor toma ilusão na cabeça do cara. E o babaca acredita, passa a vida inteira acreditando. Vocês ateus que são servos do diabo. Ô babaca, Guilherme, Deus, diabo, Satanás, demônios são palavras. Deus significa, na etimologia da palavra, papai do céu. É porque você é uma criança que não cresceu e ainda precisa desse papai. Satanás é justamente o acusador. Diabo, adversário. Demônio, nada mais é do que palavras. São palavras. Palavras que quando foram traduzidas do hebraico para o grego, deram outra conotação, assim como inferno, que sempre foi sepultura. E quando eles trouxeram do hebraico para o grego, aí colocaram o inferno de Hades, da mitologia grega. Trocaram a palavra para você acreditar que existe um submundo, um lugar onde você vai passar queimando, porque matéria não... Se não tem matéria, não tem o que queimar, mas você vai passar uma eternidade lá, no fogo eterno, e o crente que vai ser abduzido, né, vai ser arrebatado, vai passar uma eternidade no céu dando glória debaixo da saia de Deus. Olha na calcinha de Deus. É, porque eles usam saia, né? Jesus mesmo usava saia. Eu acho que quando ele subiu para o céu, os discípulos que estavam ali viram toda a calcinha de Deus, né? E segundo as histórias bíblicas, Jesus ali estava mais para um boiola mesmo. Sabe? Estou continuando. Falo bem na cara mesmo, aí diz ele, né? Servos do diabo.
é lá no inferno o lugar de vocês, né? É claro, o meu lugar vai ser no inferno mesmo. Sabe? O seu também vai ser no inferno. Porque inferno nada mais é do que a sepultura, seu bosta. Seu bicho burro da porra. Enquanto no céu, a vida é eterna. Aqui a promessa aqui, ó, a vida é eterna. Tem vida eterna não, cara? Tu sabe o que tu vai ser quando morrer? O que tu era antes de nascer. Bosta nenhuma. Tu nem existia. Nem a própria Bíblia diz isso. A própria Bíblia diz. Quer ver? Vou te provar. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, seu burro. Para os mortos não haverá mais recompensa. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Né? E não tem mais lembranças deles. Para eles, o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Morreu, acabou, a Bíblia esfrega na tua cara. Vou te mostrar mais textos. Aguarda só um minuto. Infelizmente não está aqui não. Mas vamos em frente. Enquanto no céu há vida eterna, né? Que Deus tenha compaixão de vocês, ateus, né? Que falam que Deus não existe, né? Ô, meu amigo, se você diz que o teu Deus existe e vocês não conseguem provar isso, o ônus da culpa cabe ao acusador. Se você diz que algo existe, quem tem que provar é você. Não somos nós ateus que temos que dizer, olha, eu vou provar que Deus não existe, não. Até porque não se pode provar o que não existe. Só se prova o que existe. Então não tem como provar o que não existe. Por si só, não existe. Eu posso simplesmente dizer que aqui atrás de mim tem um elefante branco. E só eu que vejo. E aí você tem que acreditar nisso? Você é obrigado a acreditar nisso? Mas aí a religião te obriga a acreditar na fantasia que eles criaram. Te obriga a acreditar nesses deuses e te obriga a acreditar no tal de Jesus Cristo criado pelos romanos. Porque sou a prova viva que ele existe. E ele fez muitos milagres na minha vida. Esse povo atribui tudo que é besteira, né, a uma divindade. Tudo que acontecer com o crente foi Deus. Quando é de ruim, ele diz, não, é Deus provando, é vontade de Deus. Hein? Não é assim, ô crente? Cara de pau. Achei o texto aqui, tá? Mais um texto que prova que não haverá ressurreição, não haverá juízo final, não haverá paraíso, não haverá céu, não haverá nada. Vou te provar dentro da tua Bíblia. Jó, capítulo 7, abre aí a tua Bíblia aí, ô crente babaca. Porque a tua Bíblia está com os textos todos marcados, né? Os textinhos tudo marcados. Abre aí, na tua Bíblia aí. Jó, capítulo 7, versículo 5. A minha carne se tem vestido de bichos e torrões de pó. A minha pele está cretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão e parecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como vento e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não verão mais, tal qual a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. Aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. E tu tá esperando ressuscitar, ô crente babaca? Vai esperando, seu otário. Para encerrar, pessoal, Deuteronômio capítulo 22, 28, né? Se o estuprador... Sim. Ainda tem outro texto aqui, perdão. Tem outro texto aqui. Nossa, acho que não vai dar tempo, não. Adriana Cardoso diz, mulheres de joelhos, filhos de pé, mulheres de joelhos,
a família de pé, mulheres de joelhos, ministério de pé. A vitória é garantida a Jesus de Nazaré. Ô, Adriana babaca, mulheres de joelhos. A mulher é abominável para a Bíblia, sua babaca. Tu se ajoelha aí, né, aos pés do pastor, para chupar o pinto do pastor, né? Enquanto que a própria Bíblia, você é rejeitada, Eu fiz um vídeo sobre misoginia, assista lá. Os textos que diz lá, né? Essa mesma Adriana Cardoso diz o seguinte: excelente vídeo, digno de um asno, né? De um burro, dentro do estábulo, né? Abençoado seja a sua família, mulher e filhas, servas e obedientes a Cristo Jesus, a paz do Senhor. Essa babaca aqui conhece até aquela família que eu tive, né? Que morreu, né? Ali sim morreu, pegou o beco, porque se juntou com esse tipo de gente aqui. Quem se junta com esse tipo de gente? Isso aqui são zumbis. Quem segue um zumbi só pode ser um zumbi. E para mim já está morto. Mas conhece, né? Por sinal deve fazer parte da quadrilha religiosa deles, né? Aí olha o que diz o babaca, né? E eu quero mais que se foda para lá. Morreu. Deuteronômio, olha o que diz sobre você, mulher. Olha, se um estuprador for apanhado, Deuteronômio 22, versículo 28 e 29, né? Deverá pagar uma quantia ao pai e casar com a estuprada. Né? Levítico capítulo 12, versículo 5. Se uma mulher der à luz a um menino, ficará impura por uma semana. Mas se ela der à luz a uma menina, será considerada impura por 2 semanas. Viu aí? Esse é o amor de Deus pela mulher. Fiz vídeo de misoginia já. E aí, mulheres de joelho, igreja de pé. E pé o quê, rapaz? Você toma de 4 para os pastores. Deuteronômio 22, 23 e 24. Se uma mulher for estuprada na cidade e não gritar o suficiente, ela